Israel e claramente Rafah, a cidade da faixa de Gaza, vão entrar em um conflito. Só que assim, Israel não estava esperando por nada que iria acontecer, que é o fato de que o conflito vai ser muito maior e além disso mesmo também, o apoio do seu principal amigo, que a gente pode dizer assim, os Estados Unidos, está sendo jogado ladeira abaixo porque os Estados Unidos estão pulando fora de Israel durante esse período de campanha. Pelo menos o Biden está pulando fora de Israel, né? E claramente a gente viu também que o próprio Hamas, né, pensou em aceitar a proposta de paz feita pelo Egito e pelo Qatar, né? Então vamos entender mais ou menos o que está acontecendo hoje. Já advertiu, já falou praticamente para Israel que o ataque a Rafah não vai ter os objetivos que eles esperavam. A gente sabe que claramente Israel tem um objetivo ou então de pegar e simplesmente conseguir acabar com o Hamas, ou então de talvez colocar suas propostas de paz um pouco mais voltadas ao estilo de Israel, em vez do que se tem aí mais pelo Hamas, né? Mas como o Blink disse, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, a gente viu que isso aí não vai acontecer. Lembrou que outras áreas lá foram limpas pelo Israel e durante o conflito o Hamas conseguiu recuperar essas áreas. Então, mesmo que a cidade de Rafah seja atacado, Israel vai conseguir recuperar tudo. Claramente o Hamas vai conseguir recuperar então todos esses ataques. Ou seja, não vai ter o sucesso de Israel de exterminar o Hamas por completo. Mesmo sabendo disso tudo, Israel está colocando ainda em jogo, acima de tudo, o cenário internacional, também o fato do seu apoio com os Estados Unidos, que está à beira de um abismo. Ou seja, praticamente as relações entre Israel e os Estados Unidos americanos estão caindo cada vez mais com os ataques à faixa de Gaza. A gente viu que os apoios dos Estados Unidos durante a guerra que foi feita entre Israel e a faixa de Gaza acabou tornando mais difícil. Entre dois aliados que estão a quase 30 mil mortos de palestinos, e aí também tinha a criação, né, e até a gestão israelense sobre tudo isso que foi feito, ou seja, sobre todo o conflito que aí está rolando há mais de 8 meses, né? Às vésperas das eleições presidenciais, agora em novembro, nos Estados Unidos, elas acabam, né, colocando os Estados Unidos em um cenário cada vez mais apocalíptico, ou seja, a chance que a gente vê dos Estados Unidos continuar com isso, principalmente no governo Biden, apoiando Israel por completo, todas as medidas que Israel já fez, é meio difícil de acontecer, já que os Estados Unidos depende de grande parte do eleitorado, de pessoas que vieram do Oriente Médio, principalmente palestinos e outras etnias também. A gente vê até mesmo de outras nacionalidades, que a gente também viu que os Estados Unidos dependem bastante, ou seja, uma grande parte dessas pessoas são o eleitorado do Biden. Se o Biden põe propostas que são contra, elas não vão votar no Biden. É a mesma coisa que a gente vendo aqui, né, do fato assim, suponha-se que o Bolsonaro tem um grande apoio de pessoas que são conservadoras, que são contra o aborto, que são contra outras medidas que assim são consideradas anticonservadoras. E do nada Bolsonaro chega e começa a apoiar, por exemplo, então, que é a favor do aborto, que é a favor dessas medidas. Com certeza, grande parte do eleitorado do Bolsonaro não vai conseguir ou não vai querer votar nele porque ele está mudando de postura. Nos Estados Unidos é quase a mesma coisa que o Biden está fazendo, ou seja, se ele começar a ir contra esse tipo de postura, o que vai acontecer? O eleitorado dele vai embora por completo. E mesmo ele sabendo que ele já não vai ganhar essa disputa, ele prefere, assim, manter um pouco mais a diplomacia para ver se conseguir um pouco mais de voto, ou então até mesmo pegar públicos que antes poderiam votar em outros candidatos e agora podem apoiar ele com essa preocupação tão grande dele com imigrantes, até mesmo também com a questão de guerras em outros países e a ajuda dos Estados Unidos. É o seguinte, o que acontece? O Biden e até mesmo os Estados Unidos por completo não tá tendo tanto apoio assim com Israel. Israel continua fazendo esses ataques da mesma maneira que sempre colocaram. Só que depois que a gente vê essas notícias, teve o fato de que Israel teve um confronto um pouco maior. Que, ou seja, os militares de Israel já colocaram notas, já falaram simplesmente de que, assim, para evacuação ainda maior da cidade de Rafah lá, por parte dos civis. Porque simplesmente, gente,
a cidade de Rafah vai ser atacada, só que o contrário do que o governo de Israel, ou então até mesmo os militares que estavam brigando, estavam imaginando, é que isso poderia ser um ataque um pouco mais drástico do que realmente era para ser, né? Ou seja, já fizeram nota para as pessoas saírem, por quê? Porque o ataque, o conflito militar, ou seja, tanto por parte dos membros do próprio Hamas e até mesmo dos militares israelenses, vai ser bem drástico e muita gente vai acabar morrendo no meio disso. E claramente Israel pediu para as pessoas saírem, né? Então, assim, o ataque que Israel estava se preparando para fazer realmente a cidade de Rafah para ter uma eliminação muito maior, vai ser muito mais difícil agora, porque uma, ele não tem tanto apoio internacional e duas, além de não ter tanto apoio internacional, a gente tem o fato de que claramente o Hamas está se preparando bastante. Então, resumindo, o próprio exército de Israel vai ter muita dificuldade para conseguir eliminar isso tudo por completo. E assim como o Blink também falou, ou seja, se elimina o Hamas em um pedaço, o Hamas vai lá e vai se reerguer no outro. Então, resumindo, vai ser muito difícil para Israel conseguir ter, assim, o fato principal que eles queriam, né? Que era simplesmente o quê? Ou uma proposta de paz, ou então que o Hamas seja eliminado. Ou seja, é bem difícil que Israel consiga dois desses fatos, né? E a gente já viu que, assim, pelo menos um acordo de paz que o Hamas e claramente Israel possa ser tratado, é possível de se ver, porque assim, claramente o Hamas fez o que esses últimos dias? O Egito e o Qatar colocaram uma medida de proposta de paz para os dois países e claramente o que? O Hamas aceitou, falou: tá bom, vou concordar com isso aqui, que tá tudo legal, tá tudo bem, né? Não vou parar de manter minhas exigências, mas vou concordar com esse acordo de paz logo depois de uns dias que Israel afirmou que ia atacar a cidade do Rafah. Mas assim, a gente pode ver que mesmo o Hamas aceitando, Israel não aceitou. Israel disse que vai analisar essa proposta e claramente vai ver se está tudo ok e se realmente é viável para eles. Então, ou seja, primeiro eu acho que Israel, assim, na minha visão, tá pensando em atacar a cidade de Rafah para conseguir mudar um pouco mais as ideias do Hamas sobre as propostas feitas e depois talvez concordar em um acordo de paz, ou então, claramente, é o que a gente já viu. Eliminar o Hamas por completo, ignorar qualquer acordo de paz que seja feito, e então continuar a guerra até não ter um fim tão declarado. Pode ser que isso aí dure anos ou então dure meses, né? E isso ninguém sabe.